Boa noite. Começando mais um Café com Bíblia, hoje no capítulo 7 do livro do Apocalipse. Que satisfação podemos retornar aqui para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Eu estarei aqui como facilitador deste momento que tem trazido à minha vida alegria, contentamento em poder estar ministrando a palavra do Senhor, em cumprimento às bem-aventuranças do Senhor Jesus, revelação do Senhor Jesus para a sua igreja, para o seu povo, para todos aqueles que desejam compreender sobre o reino de Cristo. Hoje à noite, o capítulo 7 nos traz o tema A tão grande salvação do Senhor Jesus continua. O Salvador sempre vai agir. Ele deseja nos amparar, nos guiar, nos conduzir para os pastos verdejantes, para as águas tranquilas. Jesus é Deus de descanso, de amor, o grande amor de Deus por nós. É por isso que nós estamos vencendo esse momento de pandemia, de crise, de sofrimento e de angústia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, folheie a palavra de Deus para o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Vamos então ler? Capítulo 7. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo de Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado, até que sejam marcados nas suas testas, nas suas frontes, os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, que eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá haviam 12 mil assinalados, da tribo de Ruben 12 mil, da tribo de Gade 12 mil, da tribo de Asser 12 mil, da tribo de Naftali 12 mil, da tribo de Manassés 12 mil, da tribo de Simeão 12 mil, da tribo de Levi 12 mil, da tribo de Issacar 12 mil, da tribo de Zebulon 12 mil, da tribo de José 12 mil, da tribo de Benjamim 12 mil. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre os seus rostos e adoravam a Deus, dizendo: amém, amém. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de brancos, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos aqui um texto maravilhoso hoje à noite da palavra do Senhor,
que expressa a vontade e o propósito de Deus desde o início da criação. Deus sempre se apresentou na história da humanidade como o Salvador do homem, o Salvador nosso, o Emanuel, Deus conosco. Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor da vida e que nos leva para as águas tranquilas. Eu tenho aqui, pelo menos, dois aspectos deste ensino hoje à noite maravilhoso para as nossas vidas. O primeiro aspecto é que Deus, depois de ter planejado a destruição da terra, das árvores, do mar, dentro desse contexto do livro do Apocalipse, do que nós chamamos do grande sofrimento, da grande tribulação que há de vir sobre toda a humanidade, como nos ensinou Jesus no capítulo 24 de Mateus e também no capítulo 21 de Lucas. Nós temos ao longo da abertura dos 7 selos, que começamos 6 deles no Café com Bíblia último, da terça-feira, a partir do capítulo 6. Aqui nós temos uma pausa entre o 6º selo e o 7º selo, que está no capítulo 8. A pausa é para explicar, é para mostrar a todos os habitantes da terra, para nós, como servos de Deus, reafirmarmos que o principal interesse de Deus, mesmo quando Ele disciplina, quando Ele traz correção para a humanidade desviada, transtornada, Ele ainda demonstra o seu amor. A pausa do capítulo 7 é uma espécie de orientação, de instrução daquilo que Deus quer fazer com todos aqueles que não se dobrarem diante de Satã, que não aceitarem a marca da besta durante a grande tribulação, agora, no princípio das dores, enquanto a igreja aqui estiver, nós estaremos protegidos pelo Senhor e pelo sangue do Cordeiro de Deus, o sangue purificador. Por isso, os primeiros versículos, até o versículo 5 do livro do Apocalipse, até o versículo 4 do livro do Apocalipse, no capítulo 7, nós temos aqui Deus trabalhando a sua misericórdia, a sua graça. Porque depois dessas coisas, depois dos 6 primeiros selos, dos sinais, dos acontecimentos em volta dos 6 primeiros selos, diz o texto, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos. Os 4 anjos, aqui está no plural mesmo, Malerém, são anjos celestiais, segurando. Deus diz, eles têm a condição, eles têm o controle, eles têm a sua mão, leste, oeste, norte, sul, os 4 cantos da terra. Diz a palavra do Senhor que eles estão aí resguardando, retendo os 4 ventos da terra. Curioso aqui é que a palavra ruá, que é aquela mesma expressão lá em Gênesis, que Deus soprou a vida, o fôlego de vida, é a mesma expressão que aparece aqui no texto original em hebraico. Então, esses 4 anjos estão segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foi-lhes dado o poder de danificar terra e mar. Aí Deus intervém dizendo, olha, esse anjo tem uma mensagem contundente, desafiadora, pare aí o juízo de Deus, a ira de Deus sobre a terra e sobre o mar. Nós podemos agora fazer uma pausa, porque Deus maravilhoso, Ele deseja selar os seus escolhidos.
todos aqueles que o servem de dia e de noite. Lembrando que esses escolhidos também, a narrativa deles aparece lá no capítulo 14 do livro do Apocalipse. Nós vamos começar aqui nesses primeiros 4 versículos e depois iremos lá para o capítulo 14, quando chegarmos de forma bem sequenciada no capítulo 14, vocês vão verificar parte da mensagem do que Deus deseja nos ensinar nas Escrituras, na revelação, no Razazion de Deus, através do profeta João para nós. Então esses anjos, aos 4 anjos, lhes foram ordenados, faça uma pausa, segura aí, para que nós possamos selar. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado, até que sejam selados nas suas frontes os servos de Deus. E ouviu o número que era 144.000 assinalados de todas as tribos da nação de Israel. Da tribo de Judá, 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Da tribo de Gade, 12.000. Da tribo de Assé, da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, 12.000. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Zebulon, 12.000. José e José, 12.000. Benjamim, 12.000. Todas as 12 tribos de Israel. Num primeiro momento, esta salvação haverá de alcançar, nos tempos finais do estabelecimento do reino de Cristo aqui na terra, a própria nação amada. Deus fez uma aliança com Abraão, lá no Velho Testamento, capítulo 12, quando disse para Abraão: tu serás abençoado, e em ti serão abençoadas também todas as famílias da terra. O Deus que não falha, o Deus que cumpre as suas promessas, o Deus maravilhoso de toda a palavra do Senhor, de todos os tempos, de toda a história da humanidade. Eu quero lembrar para todas as pessoas que nos assistem hoje à noite, que estão estudando a palavra do Senhor, hoje nós podemos estabelecer este critério: 70% da humanidade hoje é descendente de Abraão. Tem uma descendência ligada a Abraão, sem contar os descendentes pela fé. Quantos homens seguem a fé de Abraão, a coragem de Abraão, a dedicação de Abraão, a obediência de Abraão ao único Deus. O que foi que Deus viu em Abraão? Viu que ele servia ao único Deus. Ele não era politeísta como os demais homens na terra. Vivia numa terra na Mesopotâmia idólatra, iníqua, mas ele tinha o seu coração, a sua visão focada em Deus. Alguns detalhes que são bem interessantes aqui nesse texto. O primeiro detalhe é que sai um dos filhos de José e entra o próprio José. Sai o Efraim, fica o Manassés e continua José. Lembrando que as demais tribos, Gade continua, Assé continua, e aqui volta também os levitas que vão ter posse. Diz lá no capítulo 21 do livro do Apocalipse, que aqui representam os 12 portais, que tem 12 pérolas, juntamente com eles lá no capítulo 21, estão também as 12 bases, e nas 12 bases, nos 12 fundamentos escritos, os nomes dos 12 apóstolos. Aqui nós temos as 12 portas. Então, aqueles que vão ser assinalados. Muitos me perguntam, por que Dan fica de fora? Há algumas
características bem firmadas nos filhos de Dan lá no Velho Testamento, mas também desobediência e escorrego, voltar-se para a idolatria. Quase todas as tribos erraram e se conduziram mal. Há aqui o critério de Deus e nós não podemos questionar o critério de Deus. Outros acreditam que foi um erro do próprio Yohanan, do próprio João, ter se esquecido e ter trocado a tribo de Dan, retirado a tribo de Dan. Eu particularmente acredito que Deus tem os seus critérios, Deus tem a sua maneira de avaliar. Deus é soberano sobre todas as coisas. A inerrância da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus, consta que o número das tribos são 12 tribos, diz a palavra do Senhor, 12.000 assinalados de todas as tribos. É muito interessante como começa o texto aqui no original. Eu trouxe hoje o original para mostrar isso para vocês, porque eu quero ler só o primeiro versículo aqui no original, que é bem interessante, né? Porque diz o seguinte: Ve'ahari ken haiti adebará malahim ri, os anjos, né? Malahim, os anjos estão no plural. Amidim ao Arevá. Ou seja, o Senhor Deus tirou, o Senhor Deus determinou, depois dessas coisas, ele vê os 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos, é a palavra bem interessante, né? Haeret, sobre os 4 cantos da terra. Então, esses anjos aqui, eu não acredito que essa expressão Haeretz aqui significa um aspecto geográfico ou só a terra de Israel. Eu creio que está aqui relacionado os 4 cantos de toda a terra, aonde moramos. Está no plural aqui no original. Então, é interessante observar esta grandeza de Deus. E aqui, quando são assinalados, o texto é bem interessante, porque o texto começa dentro desse aspecto de estar marcando, estar determinando quem serve ao Senhor com amor, ao Hassem, que é Jesus, o Cordeiro de Deus, quem é que o serve verdadeiramente, quem é que o serve de todo o coração, quem é que está perante o Cordeiro, porque o texto diz a todas as nações, tribos e povos, também línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. Então, num primeiro momento, a salvação aqui alcança os 144.000 de toda a terra de Israel. Eu entendo pela palavra de Deus que o texto está se referindo ao remanescente fiel, aqueles que não se encurvaram para a prostituição, não conviveram com mulheres fora do casamento, não se contaminaram, não contaminaram as suas almas, as suas vestiduras, que se dobraram, se arrependeram dos seus pecados e se converteram ao Senhor Jesus. Lembrando que nesse sistema globalizado, a humanidade, os líderes mundiais, eles procuram alguém, referência, para conduzir nesse momento os destinos da humanidade. Esse líder mundial que haverá de surgir é o anticristo. Será contra Jesus, e ele mesmo, de acordo com o capítulo 9, versículo 27 do livro de Israel, ele fará uma aliança com a nação de Israel. Vai estabelecer a sua aliança com todos os líderes da terra que estarão voltados para esse governo unificado, e este líder mundial haverá de enganar a própria nação de Israel, que acredita que é o Messias. Existem critérios
A nação de Israel, o povo físico, geográfico, da Eretes geográfica lá no Oriente Médio de Israel, que reconquistou em 1948 o direito de retornar à sua terra, esse povo aguarda o Messias a qualquer momento. Agora mesmo, 14, 15 de maio, foi aguardado no Pessá, na Páscoa israelense, o Messias. O Messias também está sendo aguardado para junho. Com certeza não se sabe se ele vem em junho agora, não se sabe se ele vem no próximo ano, mas o falso Messias vai começar as suas alianças satânicas, demoníacas com a nação de Israel. Mas dentro da nação de Israel, nós temos aqui a parte da nação fiel que não vai acatar as rédeas, a condução, a égide do anticristo. Esses 12 mil de cada tribo serão assinalados para uma missão importantíssima. Eu quero lembrar para os críticos, dificilmente a igreja vai estar presente aqui na grande tribulação em função do ministério dos anjos. Lembrando que até agora, antes da abertura dos selos, os anjos não tiveram nenhum ministério como mensageiros, como pregadores, como profetas de uma mensagem. Era uma missão que eles receberam no Velho Testamento, depois do dia de Pentecostes, após o Pentecostes. Esta missão dos anjos foi completamente silenciado. O próprio apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 1, se um anjo descer do céu e vos pregar um outro evangelho, seja considerado anátema. Ninguém deve ouvir os anjos anunciando o evangelho. Anunciar o evangelho hoje é de responsabilidade da igreja. Mas aqui começa e nós vamos perceber a ação, o ministério dos anjos, as vozes angelicais, Malachem. Esses anjos terão uma missão importantíssima, mas não somente eles. Particularmente aceito os 144 mil que serão marcados, que também serão mortos nesse período de tribulação, de sofrimento, como ensinou Jesus, que há de vir sobre o mundo inteiro. Mas a graça, a misericórdia, a salvação do Senhor Jesus continua também alcançando povos de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as famílias da terra. Qual o propósito de Deus? Veja bem, no capítulo 21 do livro do Apocalipse, nós temos a igreja em Jerusalém, na Sião celestial que desce do céu, a cidade quadrangular. Jesus desce com a sua igreja na cidade de Jerusalém, aonde está a Jerusalém celestial, aonde está o trono do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, do Ari, do leão, da tribo de Judá. Mas Jesus, no milênio, com a igreja, haverá de reinar sobre todas as nações da terra. A igreja e o Senhor Jesus diz que a cidade estará com as suas portas abertas durante o reinado de Cristo, para que a acessibilidade, para que todas as nações da terra possam ir à Nova Jerusalém, entregar os seus louvores, as suas adorações, o reconhecimento ao Rei dos Reis. Além dos 144 mil, nós temos as duas testemunhas do capítulo 11, que terão também uma missão de pregação, de profecia no período de sofrimento que há de vir sobre o mundo inteiro. Quando chegarmos lá, nós vamos verificar que essas duas testemunhas se tratam de dois grandes profetas, ícones no Velho Testamento, que vão estar anunciando a palavra do Senhor aqui no período de sofrimento. Então, meus irmãos, veja o que diz a palavra do Senhor no versículo 10, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono. A salvação, ela é abrangente, ela é extraordinária.
Eu quero só lembrar que parte da igreja que ficar depois do arrebatamento, aqueles que apostatarem da fé, aqueles que negarem o Senhor Jesus, porque não ficando fora do arrebatamento ou ficando aqui depois do arrebatamento, a palavra do Senhor é muito clara. Aqueles que negaram o Senhor Jesus, Hebreus capítulo 6, de forma alguma terão condições de serem alcançados pela redenção. O sangue do Senhor Jesus não vai cobrir de forma alguma a alma, o espírito, a vida de quem nega Jesus, de quem se afasta de Jesus, de quem vai apostatar-se da fé, renunciar à fé por causa das situações. Lembrando que dentro da igreja tem o joio e o trigo. Eu não acredito que o joio terá uma segunda chance na grande tribulação. Eu creio que todas as nações da terra, de todas as nações da terra, lembrando que Jesus falou que o evangelho do reino será anunciado para todas as nações da terra. E eu faço uma diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça. O evangelho da graça, que Deus soberano determinou a salvação daqueles que foram para a eficiência do sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é suficiente para toda a humanidade, mas eficiente na vida daqueles que creem, naqueles que o obedecem, naqueles que o seguem. Então essas nações, porque a partir do versículo 9, depois dessas coisas, é a segunda sessão, olhei e eis aqui uma multidão. O João fala de Gadole, uma multidão grande, imensa. Gadole Meode, ele repete, porque Meode também tem a ver com uma enorme multidão de homens de todas as tribos que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, dialectos que estavam diante do trono e perante o Cordeiro. O Acém, que é o Senhor Jesus, trajando vestiduras brancas, vestiduras de santidade. Aqui uma pequena observação que eu quero fazer, porque o texto, a tradução diz, e com palmas nas suas mãos. Mas olhando para o texto, a palavra que aparece aqui é tâmaras. Então eu penso que eles não estão com as folhas das tâmaras, eles estão com cachos de tâmaras, de frutos. A tâmara é a árvore mais conhecida em Israel, talvez aquela região ali, uma região abrangente desta árvore. E o fruto desta árvore tem uma função na economia, tem uma função também na alimentação, é fruto. Então eles estavam aqui com palmas nas suas mãos, vamos pensar que sejam cachos de tâmaras. Estavam com essa simbologia de vida dentro do contexto da cultura hebraica, trajando vestiduras brancas, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. É um texto que fala de salvação. A salvação é de Deus, soberano Deus. Ele salva pela sua determinação quem ele deseja salvar. Salvação, que é um tributo de adoração ao Deus maravilhoso que está sentado no trono. E todos os anjos também estavam ao redor do trono, dos anciãos, dos 4 animais, prostraram-se todos eles diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Aleluia! É uma convocação de adoração, dizendo: amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder, força ao nosso Deus para
toda a eternidade, para todo sempre. O amém começa aqui dentro desse aspecto da adoração e termina. Começa com amém e termina com amém. Eu venho ensinando que a expressão amém é mais uma frase. Significa que Elohim é Deus fiel. E eu venho ensinando, olha, dizer amém hoje, com segurança, com verdade, dizer amém profundamente, servir a Deus com amém de forma verdadeira, tendo a vida purificada, santificada, a conduta apresentada a Jesus de acordo com a palavra, viver na prática a experiência cristã é dizer amém hoje, a fim de que você tenha méritos para no reino vindouro dizer amém. Louve a Deus com sinceridade hoje. Viva a Deus com sinceridade hoje. Nós precisamos muito mais de adorar, de reconhecer o poder, a santidade de Deus, a glória de Deus hoje. Viver a vida cristã de forma harmoniosa hoje, para depois podermos dizer amém na eternidade, com toda a autoridade do Espírito Santo. Muito mais do que viver o poder da eclesiologia, o conhecimento da teologia acadêmica, viver o poder que oferece os bens materiais, viver distante, divorciado, separado de Deus, não o levará para ter mérito no reino vindouro. Aqui então temos uma mensagem, amém, de louvor, de glória, de sabedoria, de ações de graças, de honra, de poder, de força, para todos sempre. E um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestiduras brancas, quem são? Aqui responde, quem são estes? Quem são estes? De onde vieram? O ancião, Adoni aqui, o ancião Senhor, de onde, Senhor, são estes? Eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, do grande sofrimento que Jesus anunciou lá no capítulo 24 de Mateus. E lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite para a glória do Senhor Jesus. Servem aonde? O texto diz no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome. Que promessa maravilhosa. Nunca mais terão sede. Nem sol, nem angústia, nem calma alguma cairá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará, os abençoará. Salmo 23 aqui, o pastor que leva as suas ovelhas para o lugar tranquilo e lhes servirá de guia. O cajado e o bordão, a tua vara e o teu cajado do pastor para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Várias promessas no livro do Apocalipse, no céu, no reino de Cristo, no mundo vindouro não vai ter choro, não vai ter morte, não vai ter sofrimento, porque Deus limpará de todos os olhos todas as lágrimas, toda angústia, todo sofrimento. Eu deixo aqui para todos nós hoje à noite esta mensagem de esperança. Continue estudando conosco, porque no próximo capítulo, no capítulo 8, nós vamos ver a abertura do 7º selo. E aí nós vamos ver que o 7º selo está sendo instruído, né? São 7 selos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º. Quando o 7º selo abrir, nós vamos ouvir da parte do anjo os acontecimentos vindouros. Por vir, são 7 trombetas que vão tocar dentro do 7º selo,
E quando a última trombeta tocar dentro do 7º selo, nós vamos ter as 7 últimas taças da ira de Deus. Então ainda, capítulo 9, capítulo 8 e capítulo 9, nós vamos ver a abertura do 7º selo, porque no capítulo 10 nós vamos ter uma pausa, e nesta pausa o Senhor vai falar, vai nos trazer uma mensagem maravilhosa sobre o livrinho que a gente pode comer e que vai ser no nosso estômago como mel. Então, irmãos, não tem a mensagem do Apocalipse como Mara, uma mensagem amarga, difícil de ser decifrada, uma mensagem, não tenha o livro do Apocalipse como um livro codificado. Tenha o livro do Apocalipse como um livro de revelação, Hazazion, um livro aberto, é revelação do Senhor Jesus para a sua vida. Lembrando que se você teve aqui alguma dúvida, se você tiver alguma dúvida, eu estou tentando em um café ensinar um capítulo por café. Você pode nos mandar a sua pergunta, a sua dúvida, seu questionamento, e nós vamos tentar ajudar no que nós chamamos aqui de forma interna o pós-café. Até andamos divulgando o pós-café, mas o pós-café é um ministério interno da Igreja Cristã Evangélica Dunas. Resolvemos não divulgar mais. Você pode ainda continuar fazendo as suas perguntas e nós vamos responder individualmente a sua pergunta. Vá lá no YouTube da ICEA Dunas, ICEA Dunas, escreva isso, faça a sua inscrição e acompanhe todas as mensagens do livro do Apocalipse. Hoje, a tão grande salvação continua aqui no período de sofrimento, salvando os 144 mil, que vamos ver lá no capítulo 14, e de todas as tribos das terras, de todas as línguas, de todas as famílias, de todas as culturas, a abrangente salvação, alcançando aqueles que não vão aceitar a marca do 666, porque tem o selo de Deus para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo, as bênçãos de Deus, a tão grande salvação possa te alcançar. Meu irmão, se você está afastado dos caminhos de Deus, se você tem andado longe, frio, volte-se para Jesus, volte-se para o leão, volte-se para o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus é Salvador. Que Ele nos abençoe. Um beijo no coração. Até o próximo Café com Bíblia, capítulo 8 do livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, meu irmão. Amém.